Inês aqui para mais um vídeo do canal Redescobrindo a Vida através dos livros. Hoje nós vamos para o 9º capítulo do nosso livro aqui da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Esse livro ele trouxe a visão holística para a minha vida, que é o corpo, a mente e o espírito, como que eu comecei a me entender. Eu me encontrava perdida com 40 anos, fora do peso, sem fazer o que eu gostava, sem estudar há 20 anos, sem fazer exercício físico. Então eu fui a mulher que fez muito pelos outros e trouxe um padrão de agradadora, um padrão de salvadora. Então, se você se sente nesse lugar, se você está desconfortável com alguma área da sua vida, se você sente que a tua vida não flui, fique nesse vídeo. Com certeza ele vai trazer aqui uma ajuda, um insight, algo que possa aí te ajudar. Se puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar também, eu fico muito grata porque essa é a nossa troca aqui. Vamos lá? Vamos iniciar aqui o nosso primeiro capítulo, nosso 9º capítulo. Tem os outros capítulos já aqui nos vídeos, você pode entrar no canal e ir ali nos vídeos e maratonar os vídeos. Eu também estou trazendo vídeos sobre a minha experiência de vida, vou deixar aqui no... Ai, como que fala? Agora esqueci. Mas aqui em cima eu vou deixar o vídeo porque nunca fui promovida no CLT, tá? No CAD, tá? Pra vocês. E aí vocês já vão conseguir aí ter esse vídeo que é uma experiência de vida, tá bom? Então vamos lá, vamos para o 9º capítulo que diz assim, né? O trabalho diário. Gosto de praticar minhas novas habilidades mentais. Então, no capítulo 8º, a gente trabalhou o corpo, a mente e o espírito. Como que cada um funciona? Como que é isso? Que se nós temos muito espiritual e pouco mental e não cuidamos do nosso físico, de nada adianta. Então, ali no 8º capítulo, a gente trouxe essa questão do quê? De equilibrar esses três pilares, né, que é o todo, né? Então, o holístico, ele trabalha o todo, ele trabalha o corpo, a mente e o espírito. E foi dessa forma que eu consegui aí curar as doenças, curar o emocional e o mental. E hoje aí ter 100% de saúde, sem dores no corpo. Que a minha grande busca, em primeiro lugar, lá em 2020, 2018, era buscar essa cura nas dores do corpo. Então, fique aqui que você vai com certeza ter algo que vai agregar aí para sua vida. Então diz assim, né? Primeiro ponto aqui, né? Então, se uma criança desistisse no primeiro tombo, nunca aprenderia a andar. Então aqui a Louise está trazendo a importância do quê? Do que a gente aprende, a gente aplicar no dia a dia. Então, de nada adianta a gente aprender algo e não aplicar na nossa vida. Quando as pessoas vêm para as consultas, eu falo isso. Que eu faço a consulta, mas eu vou dar tarefa para ela. Então, se ela fizer a tarefa, com certeza ela vai ter um ganho maior. Então, aqui é o que a Louise está trazendo também. Então, o trabalho diário é a gente aplicar. Por quê? Porque as repetições também na nossa vida, elas trabalham em espiral. Então, você tem uma repetição, você passa por ela, então traz o aprendizado. Se você não aprender, se você não mudar o teu comportamento, o teu padrão, vai dar mais um giro e vai vir de novo aquela situação, vai vir de novo aquilo ali para quê? Para te trazer de novo a situação, para ver se você aprendeu. Então, quando você aprendeu, como eu sempre falo, quando nós aprendemos é quando nós não damos mais tanta importância. Por exemplo, você teve um relacionamento amoroso, você se separou. Então, até que você tem dor sobre a pessoa, você vai falar de uma forma negativa. Mas quando a dor se curar, você não vai mais falar, ou você vai falar de outra forma dessa pessoa. Então, isso é automático. Então, por isso que a gente sabe quando cura, é quando a gente para de falar, ou quando a gente para de falar mal da pessoa, da situação. Então, é isso que a questão da gente todo dia fazer as tarefas, todo dia ir mudando as crenças, os padrões, falando, afirmando, tudo isso vai ser usado a nosso favor. Há uma música que você escuta, tudo que chega no seu campo, tudo que você vê, tudo que você escuta e tudo que você fala, você está regravando aí o seu disco mental. Então, isso é muito importante. Esse capítulo aqui, ele é essencial para isso. Inês, mas eu já sei o que fazer. Então, agora você vai precisar aí regravar o seu disco mental. Gostei dessa frase.
Achei bacana. Então, vamos lá. Então, olha só. O processo de aprendizado é sempre o mesmo, não importa qual seja a matéria. Datilografia, tênis, dirigir, pensar de maneira positiva. No começo, vamos aos trancos e barrancos, enquanto o subconsciente vai aprendendo por tentativas. Mas, mesmo assim, cada vez que voltamos à prática, ela torna-se um pouco mais fácil, nos saímos um pouco melhor. Claro, ninguém é perfeito. No primeiro dia, fazemos o que dá. E isso está muito bom para começar. Então, aqui ela traz um ponto que sempre que a gente fizer, vai ser mais leve, vai ser diferente, vai ser com mais técnica, vai ser melhor, vai ser mais fácil. Só que se não fizer, nunca vai iniciar. Também não sabe como que vai ser essa troca de hábito. Então, por isso que a gente fala, faça do jeito que você está, faça como você pode, faça com o que você tem. Então, inicia aí. Então, e daí traz o exemplo da criança, né? Que as crianças, elas são muito persistentes e elas não param no primeiro tombo. Então, pense aí numa coisa que você quer e entenda que vai ter os tombos e você vai ter que aí startar de alguma forma. Se tiver medo, vai com medo mesmo, tá? Então, diga. Daí você quer fazer algo e você vai tentar fazer. Então, você já diz assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E sempre é assim, sempre a gente se aceitando, se acolhendo, se afirmando. Eu me amo e me aprovo no agora. Lembra? Então, é isso. Então, o nosso mantra é esse. Eu me amo e me aprovo no dia de hoje, tá? Então, vamos lá. Aí vem a questão assim, daí vem a questão do que? Quando eu já tô nesse ponto que eu sei o que eu devo mudar, que eu começo a mudar a ambiência, que eu começo a mudar as pessoas que eu convivo, que eu começo a mudar a música que eu escuto, que eu começo a ter projeções de futuro, que eu começo a entender a possibilidade de prosperar, que eu começo a limpar minha casa física, mental e espiritual, que eu começo a tirar o lixo, começar a colocar coisas boas. Tudo isso, quando eu começo esse processo, eu vejo o quê? No início, lembra lá, acho que estamos no 6º capítulo lá, no início vai dar aquele negócio que a gente fala, a gente acha que não tá dando certo, porque quando a gente começa a mudar, começa as coisas a, de certa forma, darem errado. Lembra? Por quê? Porque, de certa forma, o nosso cérebro, as nossas crenças não querem que a gente mude. E aí você continua, por quê? Porque o primeiro momento vai ser aquilo, né? E a própria sensação que nós temos, vamos supor, tu tem um hábito de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Se você fizer de outro jeito, você vai ter a sensação que aquilo tá esquisito mesmo. Eu sempre dou o exemplo de um trajeto. Eu fazia um trajeto muito tempo, levando meu filho na escola. E aí tem outro trajeto que é o mesmo, é a mesma quilometragem, é o mesmo tempo, só que muda a paisagem. E aí chegou um dia, eu cheguei em casa, tava cansada. E aí eu fui ver um vídeo de alguma coisa e a pessoa tava falando que é sobre isso. Então a paisagem que eu quase não passava, o meu cérebro tinha que gravar. Então era onde que eu pensava que era mais longe, que era mais cansativo. E o trajeto que eu estava acostumada a ir, ele era leve. Então, tudo que a gente faz sempre do mesmo jeito, quando a gente vai querer mudar, vai sim vir o peso e vir a sensação que é mais difícil mesmo, gente. Então, assim, mesmo que não tenha nada, vocês vão perceber isso em vocês. Então, só que se para o processo de mudança, para o processo de evolução, eu vou precisar fazer diferente, então, aqui é algo que vai precisar vencer, tá? Então, aqui, quando eu já tô nesse processo, eu começo a ver o quê? Eu começo a ver a lei funcionando à nossa volta, né? Então, quando a gente vê essa lei funcionando à nossa volta, é quando a gente percebe que algumas coisas já estão melhorando. Então, a gente, por exemplo, assim, não é fácil. Por exemplo, a gente diz assim, cada um no seu quadrado, né? Então, às vezes o que eu sei fazer, vamos supor, eu sempre trabalhei em loja a vida toda. Então, para mim, trabalhar numa loja, arrumar uma loja, abrir um caixa, fechar um caixa, contar dinheiro, essas coisas para mim é simples. Porém, se eu for trabalhar num lugar, vamos supor, que tenha um operacional, vamos dizer, que seja dentro de uma empresa, que tenha lugares lá que o produto tenha que passar, vamos supor, para fazer um produto, eu já vou me sentir um pouco
de dificuldade. Por quê? Porque eu já vou ter que precisar aprender todo aquele padrão ali. Então, tudo aquilo ali vai o quê? Vai me custar eu sentar e aprender. Então, é essa questão que ela traz aqui, né? Então, assim, é quando a gente entende que a gente precisa passar pelo processo de aprendizado, né? Então, a gente vê essa lei funcionando a nosso favor, né? Daí diz assim, ó, o mesmo acontece com o que você está fazendo agora, você precisa estudar. Então, assim, precisa estudar o físico, o mental e o espiritual para saber o que é um e o que é outro. Para quê? Para você conseguir aí colocar a sua vida nos lugares que você quer saber assim, ah, eu quero tal coisa, mas em que lugar que eu vou começar? Por onde que eu vou começar, né? Então, aqui é bacana, né? Quando aprender a passar a usar a nova linguagem, então, quando você aprender a usar essa nova linguagem, a se conhecer nesse trabalho diário de entender quando é mental, quando é emocional e quando é físico, né? Quando é espiritual, para você poder tocar aí a sua vida e colocar essas coisas que você quer em prática, que são essas mudanças diárias, né? Então, ela diz, o que ela diz aqui que vai ajudar bastante? Reforçando o seu aprendizado. Então, ela conta aqui algumas coisas que ela fez e que eu também faço, e que eu também fiz, e que eu também continuo fazendo, porque funciona, como eu falei para vocês. Esse livro aqui, ele foi a minha bússola, né? Eu li esse livro aqui pela primeira vez em 2020. Então, 5 anos depois, eu estou trazendo ele aqui no canal. Então, isso é muito importante para saber o quanto esse livro aqui ele é importante para quem quer mudar realmente os padrões e sair aí da dor, da reclamação e mudar as crenças, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui que você pode estar usando na sua vida. Expressar gratidão, escrever afirmações, meditar, praticar exercícios com alegria, empenhar-se numa boa nutrição, fazer afirmações em voz alta, cantar afirmações, né? Cantar afirmações, você pode colocar aqui na internet, tem tanto mantra lindo, tantas canções bonitas que você pode ir, né? A nossa MPB, ela é rica, gente, de tanta canção bonita e nós desconhecemos muitas vezes, né? Fazer exercícios de relaxamento, usar a visualização e imagens criativas, ler e estudar, escolher bons ambientes, limpar as redes sociais, preparar a noite com bom sono, falar pouco e ouvir mais. Então, aqui são algumas coisas que você pode estar fazendo, é muito importante. Eu sempre falo sobre o caderno terapêutico, porque eu faço o caderno terapêutico até hoje. Eu tenho os meus cadernos e eu iniciei lá atrás com os cadernos terapêuticos e eu fiz a formação da constelação familiar com cadernos terapêuticos e hoje trabalho com as cartas terapêuticas, até vou gravar um vídeo para o canal da constelação sobre isso. Então, assim, é importante mesmo, a escrita ela te liberta, porque eu sempre costumo falar que quando você escreve, ninguém vai falar pra ninguém. Você não vai falar pra ninguém e o caderno não vai contar pra ninguém. E além de tudo, você pode escrever e depois queimar, transmutar isso no fogo, porque o fogo ele transmuta. Então, assim, olha que interessante. Então, a escrita, ela é boa para tudo, gente. Ela é boa para exercitar a mão, o braço, o corpo. Ela é boa para exercitar o cérebro, o espiritual. Então, assim, você recebe mensagens. E a escrita, ela é completa. A escrita é algo que é completo mesmo. Se você não gosta de escrever, perceba em você, no teu sistema, algo que você precisa, de repente, fazer um movimento, algo assim, para escrever, gente, porque a escrita ela traz muito, realmente muito ganho. Eu quero até fazer um vídeo só sobre a escrita terapêutica e trazer para cá também, porque é muito importante, tá? Então, vamos lá. Daí ela fala, né, minha terapia diária. Então, ela fala aqui como que ela faz, né? Então, ela acorda, faz um momento ali sentada na cama, eu também gosto, né? Faz um momento ali, uns 10 minutos ali para se acordar, para se alinhar, para ver realmente assim, agradecer, sabe? Assim, não pule da cama e saia da cama de qualquer jeito, tá? Então, faz um momento ali. Ao meio-dia, eu não, hoje pela manhã eu não posso mais fazer um momento de manhã, porque eu já saio pro meu trabalho, que eu tenho um trabalho de CLT das 7 ao meio-dia, mas se você pode aí, faça, ou acorde meia hora antes. Eu fiz muito isso, eu fiz muitos anos,
das 5 às 6 da manhã, né? Então, assim, não dá para dar desculpa, gente. Dá para fazer esses momentos. Só que você precisa criar essas mudanças na sua vida. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, Elis, como que tu fez? Eu digo, olha, eu não dei desculpa. Eu arrumei tempo para escrever, tempo para ler, tempo para treinar, tempo para me preparar. Eu arrumei tempo, né? Então, assim, é isso que a gente fala. Todos nós temos as 24 horas por dia. Mas o que você está fazendo com as suas 24 horas? Então, dá para fazer momento de oração, momento de meditação, ter um bom livro, fazer um devocional. E aí você precisa escolher um horário do dia para fazer isso, né? E aí fazer as outras tarefas que você precisa também. Só que essa questão de você ter momentos a sós, momentos com você, meditar, orar, tudo isso você vai precisar criar esse tempo. Porque se perguntar para as pessoas, ninguém tem. As pessoas, eu não faço porque não dá, porque não tem tempo e tal. Então, assim, ou você arruma um tempo ou você dá uma desculpa. Então, não existe, gente. As pessoas que têm resultado, elas procuraram esse tempo e elas encontraram esse tempo. Por isso que o teu motivo, ele precisa ser muito bom, tá? O teu motivo, ele precisa ser muito bom, ele precisa ser verdadeiro. Para que eu quero isso? O que eu preciso mudar? Como que eu me sinto com essa mudança? É isso que você precisa entender em você, tá? Então, aqui ela fala como que ela faz, né? Então, ela diz, né? Ela criou um mantra para ela, né? Então, ela diz, Luísa, você é maravilhosa, eu a amo, este é um dos melhores dias da sua vida, tudo está funcionando para o seu bem melhor, o que você precisa saber lhe é revelado, tudo que você necessita lhe é dado. Então, tudo está bem no nosso mundo, que eu sempre falo, né? No nosso mundo. Então, aqui é você gerar isso dentro de você. Você já mudar essa questão, só que você vai mudar se você começar a mudar essa maneira de falar, de escrever, de ler. Então, aqui a gente tá trazendo nesse capítulo como que você vai ter o trabalho da mudança diariamente, né? Você come todo dia? Come. Então, você toma banho todo dia? Sim. Então, você vai fazer isso aqui todo dia. No início, você vai procrastinar, você não vai conseguir fazer, você vai fazer. E assim gente. Então, assim, ó, é aquela questão, precisa começar. E aí, se parar 1 ou 2 dias, continua no outro, não, sabe? Então, assim, para gerar realmente um hábito. Então, isso leva tempo. As pessoas dizem que dura 21 dias, mas eu acredito que para gerar um hábito vai aí 6 meses, gente, tranquilo, porque não é fácil, não é simples, tá? Então, vamos lá. Então, aí ela fala da alimentação, ela fala da questão do corpo, da mente e do espírito, claro, né? Então, ela vai falar do quê? Da leitura, da meditação, da oração e do corpo, né? Do exercício físico, da alimentação. Então, isso aqui é para quê? Para você já ir sentindo aí no teu preparo, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa aí diminuir o excesso de coisas no nosso corpo para também conseguir aí fazer uma meditação, fazer uma oração, porque no início a gente tá muito acelerado e vocês mesmos vão perceber que quando vocês começarem a alinhar a leitura, o exercício físico e a alimentação, vocês vão perceber que vocês vão conseguir ler melhor e se atentar melhor para as coisas que estão acontecendo, porque precisam silenciar. E aí vocês com certeza vão comer menos, vão comer coisas mais saudáveis. Por isso que é um processo, tá? Então, ela tá dizendo assim, ó, como você começa o seu dia? Qual a primeira coisa que você diz pela manhã quando acorda? Todos temos algo que dizemos quase diariamente. É positivo ou negativo? Lembro-me ainda da época em que eu abria os olhos e gemia. Meu Deus, outro dia pela frente. E era exatamente o tipo de dia que eu tinha. Tudo dando errado. Atualmente, quando acordo, antes de abrir os olhos, agradeço a minha cama pela boa noite de sono que tive, afinal, passamos a noite toda juntas. Em seguida, programo rapidamente o meu dia, afirmando tudo que eu fizer dará certo. E tudo que eu terei terei prazer em todas as minhas atividades. Depois levanto-me e vou para minha meditação e minhas preces. Olha que interessante, né? E aí ela fala sobre a meditação, né? Reserve alguns minutos diários para permanecer em meditação. A meditação também é algo que aqui no YouTube tem aos montes, tá? Então, assim, é bem fácil de achar, tá? Existem muitos cursos e livros que você pode usar também para aprender a meditar, né?
Não importa quando ou onde você comece, o tempo você criará o seu próprio método. Não existe jeito certo ou errado de se meditar. Eu geralmente apenas fico sentada, serena e pergunto: o que eu preciso saber? E espero a resposta vir naturalmente. Se ela não surgir, sei que virá em outra hora. Não há maneira errada ou certa para meditar. Outra forma de se meditar é sentar-se numa posição confortável e observar a respiração. Ao inspirar, conte 1, ao soltar o ar, conte 2. Continue contando até chegar ao número 10. É bem incrível, assim, a meditação é algo que ela é bem incrível, bem sutil, mas precisa começar. Para os... Eu sou sagitariana e muito inquieta, não foi fácil, mas quem chega na meditação que não medita geralmente vem bem agitado. Então, assim, só que é uma das grandes chaves para abrir portas a meditação. Por quê? Porque é dessa forma que você vai aprender a se ler, a olhar para dentro de si, tá? Então, vamos lá. Aí ela dá um exemplo aqui que eu acho interessante, tá? Tive uma cliente que era extremamente brilhante e inteligente, possuía uma mente rápida e ativa, e seu senso do humor era enorme. No entanto, nada parecia dar certo para ela, que estava gorda, sem dinheiro, frustrada na carreira e sem um romance havia anos. Essa mulher aceitava todos os conceitos metafísicos com grande facilidade e encontrava muito sentido neles. O problema dela era ser ativa demais e ter dificuldade de diminuir o ritmo e para praticar durante um período de tempo significativo para ideias que conseguia captar com tanta rapidez. A meditação diária a ajudou enormemente. Começamos com apenas 5 minutos e pouco a pouco fomos chegando até 15, 20 minutos. Então, olha que interessante. Então, a pessoa é muito já ativa, só que ela vai precisar silenciar, vai precisar aí meditar para colocar essas coisas em ordem, gente. Olha que interessante, né? Então, aqui ela fala sobre as afirmações diárias, né? Escolha as afirmações diárias, né, para você, né? Eu fiz algumas aqui, que até tava relendo o capítulo para trazer para vocês. Eu coloquei assim: eu me amo e me aprovo. Eu me amo, portanto, o dinheiro chega de formas inesperadas e todos os lados, formas e jeitos. Então, eu me amo e eu me aprovo, portanto, estou em local seguro, sei das minhas habilidades e sinto um novo tempo com mais dinheiro e mais alegria. Eu me amo e eu me aprovo, portanto, crio possibilidades incríveis, conexões raras e atraio pessoas que pagam pelos meus serviços. Eu sou boa o bastante. Eu me amo, eu me aprovo, durmo em paz, faço todas as tarefas, sou prática, realizo tudo o que eu quiser e desejar. A lei da atração trabalha ao meu favor. Então, olha aqui 4 afirmações lindas que eu construí e trouxe aqui para vocês, né? Mas você pode começar assim, é muito sutil, mas você começa a mudar. Lembra? Afirmações positivas é o quê? É você olhar para a tua reclamação e transformar ela em positiva. Então, você sempre diz o que você não quer, então fale do que você quer, tá? Então, fale o que você quer, esqueça o que você não quer, fale apenas do que você quer, tá? Olha que interessante, né? Muito legal essa... Então, olha o que ela diz aqui, ó. Vamos para esse outro ponto aqui, né? Aí ela diz assim, que eu acho interessante também ressaltar essa parte aqui, ó. Não acredite em limitações, né? Então, o que ela diz aqui, ó? Ao chegar à Califórnia, vi-me diante da necessidade de comprar um carro. Como eu nunca fora proprietária, nem fizera uma aquisição de grande valor anteriormente, não tinha crédito. Os bancos não me davam e o fato de ser mulher e trabalhar como autônoma não me ajudava em nada. Como eu não estava disposta a gastar todas as minhas economias na compra de automóvel, encontrava-me num beco sem saída. Recusando-me a ter qualquer tipo de pensamento negativo sobre os bancos ou a minha situação, aluguei um carro e fiquei afirmando sem parar: tenho um lindo carro novo e ele vem muito facilmente. Também comecei a dizer a todos que eu encontrava que queria comprar um automóvel e ainda não conseguiria estabelecer crédito na praça. Cerca de 3 meses depois, conheci uma executiva que logo se simpatizou comigo. Quando lhe contei o meu caso, sua resposta foi: deixe isso comigo.
ela telefonou para um conhecido que trabalhava num banco e que lhe devia um favor. E dela disse, uma amiga que ela ia indicar, né? Então, essa moça, ela indicou a Luíse, né? Então, 3 dias depois, eu estava saindo da concessionária com um carro novo. Meu entusiasmo não foi tão grande como o meu espanto diante do meu processo. Creio que levei 3 meses para fazer o automóvel aparecer, porque eu jamais fizera uma compra para pagar em prestações mensais antes. A criança dentro de mim estava assustada e precisou de um tempo para reunir a coragem para esse compromisso. Então, olha que interessante aqui o que ela fala aqui, ó. Que primeiro ela afirmou, ela alugou um carro porque ela precisava andar, né? Então, se você não alugar um carro, você pode ir numa concessionária para sentir ali a sensação de estar dentro do carro e fazer a afirmação. Hoje você pode ir nas concessionárias e você pode até gravar os mantras para depois você escutar. Porque hoje nas lojas a gente consegue até fazer o test drive, né? Então aqui ela alugou um carro e todos os dias ela falava que ela comprava um lindo carro novo. E aí outra coisa que ela fez que é interessante, que a lei da atração ajuda muito, é a gente comunicar o que a gente quer, sabe? Então tem a questão que eu falo às vezes para as pessoas do telefone. Então, assim, você vai no telefone e faz de conta que você tá falando no telefone e você fala a situação ali que você quer. Se você quer que uma pessoa te ligue, se você quer que alguém compre algo de você, se você quer uma oportunidade de emprego, de negócio, você vai no telefone e diz assim, oi, fulano, tudo bem? Ah, sim! Ai, aceito! Você vai fazer de conta que a pessoa tá, vamos supor, um trabalho, você vai fazer de conta que a pessoa tá te chamando para um trabalho. Então, assim, essa quem faz quem faz essa técnica é a Mariana Rios, e eu gosto muito dela, e ela tem um livro Basta Sentir também, que é bem interessante, ela tem uma história linda sobre a lei da atração, e toda a vida dela, hoje, ela visualizou um dia, gente, então assim, então aqui é bem interessante isso, tá? Então a Luíse também trabalhou muito isso aqui, muito a lei da atração, e olha que interessante, comprou seu carro novo, né? E é uma sensação incrível, gente, assim, ó. Incrível mesmo. Todas as pessoas deveriam passar por essa experiência, tá? De sair da concessionária com carro zero. E aí, o que ela colocou aqui sobre a criança, né? Porque se você também está comprando parcelado, você também tem crédito e também é interessante, porque assim, ó, os nossos carros aqui em casa a gente adquire com parcelamento, né? E as motos. Então, assim, cada um escolhe a maneira, né? Então, e aí você vai honrando aí os seus compromissos e é bacana, né? Então, a criança dela ficou assustada, veja só, gente. Então, assim, quantas coisas às vezes nós queremos, quantas oportunidades às vezes nos chegam, e a nossa criança, quando ela não está cuidada, quando ela fica aflita, muitas vezes a gente até rejeita algo que vem que é para ser muito bacana, por quê? Porque a nossa criança ficou assustada. Então, olhe para isso, olhe aí como que são essas coisas em você, tá? Principalmente para bens materiais, tá? Tome esse cuidado, tá bom? Então, vamos lá, né? Aí ela diz assim, né, o exercício do eu me amo, né? Imagino que você já esteja repetindo, eu me amo, eu me aprovo, quase sem parar. Essa já é uma base poderosa. Continue assim pelo menos há 1 mês. Agora pegue uma folha de papel e escreva no alto. Eu me amo, portanto me aprovo. Que foi aquelas afirmações que eu acabei de falar, né? Então aqui você pode fazer para todas as áreas. Então, se você depois quiser voltar ao vídeo para ver as minhas de novo e construir as suas, é bem interessante. Ou se não, escrever, né? Essas que eu falei ali, escreva no papel e você pode ir repetindo, que é muito interessante, tá? Para você já começar a mudar o teu mental, tá? E aí diz assim, né? Tome posse do novo. Visualize ou imagine-se tendo, fazendo ou sendo o que você quer. Olha que eu falei do telefone, né? Com todos os detalhes possíveis. Sinta, veja, saboreie, toque, ouça. Note a reação dos outros diante do seu novo estado. Isso é importante, tá, gente? Quando a gente quer mudar, é importante a gente perceber como que vai ser a nossa sensação quando as pessoas chegarem perto de nós, principalmente os parentes, os irmãos, pai, mãe. Olha, tome cuidado com isso, tá? Eu fiz uma visualização isso foi há tempo já, né? Que eu dava a minha primeira palestra e eu chegava na casa da minha irmã e eu não consegui nem sair dentro do carro.
A pessoa que estava fazendo a sessão comigo foi muito incrível, porque a pessoa disse assim, viu por que você não consegue? Porque você tem medo do que a sua irmã vai falar. Então, olha que interessante que é. Então, tome cuidado com isso, gente. Tome cuidado com essas coisas de parentes, de pai, de mãe, de irmãos, principalmente, que são lá as pessoas que mais conviveram com a gente. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, faça com que tudo continue bem com você, sejam quais forem as reações das outras pessoas. Então, isso é importante, tá? Vamos lá. Expanda o seu conhecimento. Leia tudo que possa expandir a sua percepção e seu conhecimento sobre como a mente funciona. Existe um manancial de sabedoria à sua disposição. Esse livro é apenas um passo no seu caminho para o crescimento interior. Procure outros pontos de vista, ouça outras pessoas apresentarem as mesmas ideias, em outras palavras. Estude em grupo por algum tempo até estar pronto e ir até além deles. O que apresento aqui é o trabalho para uma vida toda. Quanto mais você aprender, mais praticar e aplicar, melhor você se sentirá e mais maravilhosa será a sua vida. Executar tudo o que lhe ensino aqui é para fazer você se sentir bem. Nossa, como a Luísa é incrível nesse ponto assim de acolhimento, né? Ela é incrível, né? E aí, outro ponto que ela traz aqui que é interessante, né? Comece a demonstrar os seus resultados. Por quê? Porque a gente não pode ficar com as coisas para nós, lembra? Para você poder aí trabalhar e essa evolução, trabalhar com a evolução, você não pode ficar com muito conhecimento aí em você. Então, você já precisa aí demonstrar os seus resultados. Então, vamos lá. Você verá pequenos milagres acontecerem em sua vida. As coisas que você está pronto a eliminar irão embora por conta própria. O que você deseja surgirá em sua vida como se viesse do nada. Você obterá prêmios que jamais imaginou. Fiquei surpresa e encantada quando, depois de alguns meses de trabalho mental, comecei a ter uma aparência mais jovem. Eu também, gente. Atualmente pareço 10 anos mais velha. Eu poderia dizer que eu me sinto bem mais jovem, bem mais, tá? Ame quem é e o que você faz. Ria de si mesmo e da vida, e nada poderá tocá-lo. Tudo é temporário de qualquer maneira. Na próxima vida, você vai agir de modo diferente. Mesmo então, por que não vai mudar suas atitudes agora? Para quem acredita em outras vidas, né? Seria bom você ler um dos livros de Norman Cousins. Ele curou-se da moléstia fatal com risadas. Infelizmente, não modificou os padrões mentais que haviam criado essa doença, de modo que criou outra. No entanto, também usando o riso, ele se curou-se de novo. Gente, que incrível isso aqui, né? Você pode usar as mais variadas formas de curar. Tente todas elas e depois fica com que as mais amem e o atraem, né? Uma grande parte do trabalho de limpeza mental é feita enquanto sonhamos. E você pode pedir aos seus sonhos para ajudá-lo com qualquer problema que está resolvendo. Quase sempre você terá uma resposta pela manhã. Eu trabalho muito os meus sonhos, o meu sono. Também quero fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? É bem interessante, pesquise aí sobre os seus sonhos, sobre o teu sono, tá? É muito interessante, tá? Jung fala demais, tem vários aí estudantes e pessoas incríveis que falam sobre o sono e os sonhos. E o que eles podem aí trazer de riqueza para nossa vida, tá? Então, vamos lá. Quanto mais rápidos, aí diz assim, quando trabalho com meus clientes, trago risadas à sessão, assim que é possível. Quanto mais rápido podemos rir da situação, mais fácil de nos livrar dela. Olha que interessante isso aqui, né? Se você visse seus problemas representados num palco, numa comédia escrita, riria de si mesmo até cair da cadeira? A tragédia e a comédia são a mesma coisa. Só depende do seu ponto de vista. Oh, que tolos somos nós mortais. Faça o máximo possível para transformar seu processo de mudança em algo cheio de prazer e alegria. Divirta-se.
Incrível, né? Incrível, a Luísa é incrível. Então, eu vou terminar aqui com o mantra para você que ficou até o final do vídeo. E eu acho que você merece aqui esse mantra. Então, eu li esse livro pela primeira vez em 31 de 8 de 2020, tá aqui, ó. E agora eu já anotei aqui, né? Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu me amparo e a vida me ampara. Vejo provas da lei atuando em torno de mim e em todas as áreas da minha vida. Reforço o que aprendo de maneira mais alegre que encontro. Meu dia começa com gratidão e alegria. Espero com ansiedade e entusiasmo as aventuras do dia, sabendo que em minha vida tudo é bom. Amo quem sou e tudo que faço. Sou a viva, amorosa, alegre expressão da vida. Tudo está bem no meu, no seu e no nosso mundo. Luísa, e aí você pode curar sua vida. Muito obrigado, muita gratidão. E esse é o 9º capítulo. E até o próximo vídeo aqui no canal Redescobrindo a Vida através dos Livros.